Olá, pessoal! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Laboratório Jurídico Podcast. Eu sou Isabel Pimenta. Eu sou Natasha Hart e hoje temos uma convidada especial. É uma convidada que ela é palestrante, ela é mãe brasileira, Sim. é especialista na área de família e sucessões. E com vocês, Doutora Joyce. Meninas, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui hoje com vocês. Obrigada pelo seu tempo. Nada, olha, é um prazer estar aqui com vocês hoje e vamos falar, né? Vamos contar aí das nossas histórias, dos nossos desafios, que afinal de contas não é nada fácil, né? Sim. Administrar todas essas obrigações e funções que a gente tem, né? Da mesma jornada, não é? De advogadas e imigrantes também. Exatamente, como a doutora Natasha disse, mãe, advogada, esposa, imigrante, com escritório no Brasil e em Portugal, quer dizer, pegando 2 fusos horários, sou filha, irmã, então assim, amiga. Então, mas conta um pouquinho, como é que foi essa história de vir para Portugal? Então, agora em maio, vai fazer 7 anos que eu tô aqui. Inclusive, eu estou ansiosíssima. Olha, né? E eu, inclusive, estou assim, ansiosíssima que tá para sair meu processo de nacionalidade portuguesa, que eu já dei entrada por tempo de residência. E achei que comigo ia ser diferente, né? A gente acostumado ali na conservatória, todo mundo conhecendo a gente. Falei assim, quando eu der entrada no meu, vai ser rapidinho, gente, que nada disso. Aqui não tem um jeitinho brasileiro, ninguém passa na frente de ninguém. E eu tô aqui seguindo meu caminho na fila. E foi em maio de 2018 que eu cheguei aqui em Portugal. Mas o projeto Portugal começou 1 ano antes. Na verdade, já tinha ali uma sementinha. Você já tinha se planejado? Quando eu tinha 20 anos de idade, eu fiz um intercâmbio e morei nos Estados Unidos. E o meu pai quase foi lá me pegar, né, de volta, porque eu não queria voltar. Passou quanto tempo lá? Foram 6 meses que eu fiz intercâmbio. E aí o meu pai foi me pegar, quer dizer, quase foi me pegar, né, que eu não queria voltar de jeito nenhum. Falei, não, eu quero ficar aqui. O quê? O quê? Volta agora. E desde aquela época ficou aquele sentimento de querer de novo ter uma experiência de morar fora, de sair do país. Eu sempre gostei muito de viajar e eu acho que o Brasil, ele tem assim, eu não sei se vocês quando estão lá sentem isso, mas parece que tem uns muros muito altos. Então quando a gente está lá, a gente fica ali tão envolvido com os problemas, com as questões, que a gente não consegue olhar assim para fora, o horizonte. Eu me sentia um pouco assim lá. E como eu tive a oportunidade de morar fora e fiz muitas amizades com pessoas de fora e sempre gostei muito de viajar, eu sentia presa ali. Porque eu acho que o advogado, eu sempre achei isso, que não é atrás da mesa, sentado no nosso escritório, que a gente ganha dinheiro. É verdade. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Saindo, participando de congressos, eventos, conhecendo pessoas, indo a festas, fazendo relacionamento. Tanto que eu posso dizer que a maioria, ou todos os meus amigos, são meus clientes. Porque, né, nesses anos todos, em algum momento da vida deles, eu fiz alguma coisa e eu consigo pensar assim claramente em cada amigo e em qual momento eu interferi ali como advogado, como uma conselheira, porque nós somos um pouco psicólogos também, né? Também faz parte da profissão. E aí, 1 ano antes, ou melhor, muitos anos antes, eu já queria ter essa experiência. E 1 ano antes eu tive um casal de amigos que vieram aqui para Portugal e começaram a plantar aquela sementinha. Vem pra cá, que é muito bom. O Rio de Janeiro tá muito violento, tá com muito problema. E chegou realmente um ponto que eu não colocava mais o cinto de segurança na minha filha, porque teve aquelas histórias lá no Rio, que eu acho que tiveram aquela repercussão, de roubo de carro. E a mãe não conseguiu tirar o filho a tempo do carro, então tava nessa época. E aí eu falava assim, gente,
qual é a possibilidade de eu ser assaltada? É maior do que a de eu bater de carro? Então não vou botar o cinto na minha filha, porque eu ficava pensando isso. Se acontecesse qualquer coisa, eu passava a mão nela e saía. Só que quando a gente tá lá nessa loucura, a gente se acostuma, né? É impressionante como a gente se acostuma ao que é ruim. Né? E aí... E não só Rio de Janeiro, lá em Natal também, Sim. nós somos, né, nós vivemos em Natal e lá também, nesse nível também. Eu também não colocava, colocava a Sara, minha filha, colocava no banco de trás, não prendia na cadeirinha. Isso, exatamente. Não prendia, ligava o carro, não colocava nem o meu cinto, parava no primeiro posto de gasolina, aí ali eu parava, descia do carro, organizava ela, depois eu Agora, a colocava o meu justiça cinto. seja feita. Eu nunca fui assaltada e nunca aconteceu exato. nada Também comigo. não. Então eu tenho que ser justa também. A gente vive naquela expectativa de a qualquer momento pode acontecer. Mas graças a Deus nunca aconteceu nada comigo, com a minha família. Teve assim, né? Pequenos problemas. Lá no centro da cidade do Rio de Janeiro, tava distraída no telemóvel e tiraram da minha mão. Mas assim, nada que fosse Nada uma com violência e tal. Mas assim, comecei a pensar nessa possibilidade. E uma outra coisa também é que eu comecei a fazer uma reflexão do tempo que eu já tinha de carreira. Gente, eu me formei ainda na vigência do Código de 16. Meu Deus. Há 25 anos eu sou formada. Gente, isso entrega idade, né? Mas não tem jeito, Mas né? também entrega experiência. Pra Tem gente uma ter carga experiência boa. também, a gente acaba tendo que revelar essas coisas. Mas é brincadeira, eu não tenho problema com isso. Então são 25 anos. E num dado momento eu parei pra pensar e falei assim, qual é a vida que eu quero ter quando eu tiver 50 anos? É a vida que eu vivo hoje? E a resposta foi não, não é a vida que eu vivo hoje. Eu não quero ter a vida que eu tenho hoje aos 50 anos. Tá, e o que é que eu tenho que fazer para mudar? Mas o que é que eu quero? Assim, o que eu quero eu não sabia, mas eu sabia o que eu não queria, que era continuar ali, refém do judiciário, atuando a maior parte do meu tempo no contencioso, dependendo ali de decisão judicial, e questões relacionadas à justiça são muito complicadas e desgastantes. Então ali depois de... Demoram muito. Exatamente. E ali naquela altura eu tinha o quê? 16, 17 anos de formada. E aquilo ali não era a vida que eu queria para mim. E aí eu comecei a planejar e em maio de 2018 a gente veio para cá. E qual foi o gancho, né? Fazer um mestrado, porque qual é a desculpa que eu vou arrumar para poder vir para Portugal? Eu não posso simplesmente chegar e cair lá de paraquedas. Como muitos fazem. Vem a turismo e E ficam. ficam. Mas você teve o cuidado de pensar num planejamento para vir. Não, e eu fiz um ano antes, eu não sabia quando eu vinha. Mas como eu queria vir, eu contratei uma mentoria, uma mentora, Carmen Lima. Carmen, te adoro. Foi assim, a melhor coisa que eu pude fazer para fazer uma transição de carreira. Na verdade, uma transição de carreira dentro da mesma carreira, né? Porque vai gostar de ser advogada assim, nós, né? Advogada no Brasil, vem para outro Agora país, aqui, exato. advogada aqui em outro país, muito embora a gente veja que tem muitas pessoas que não conseguem se estabelecer nas suas próprias profissões, às vezes nem lá no Brasil. Então a gente, além de ter conseguido em um país, a gente ainda conseguiu de novo. Então eu fiz aí uma mentoria, foi muito bom, e aí você passa por todo um processo de autoconhecimento, e foi a melhor coisa que eu pude fazer. E o que me deu certeza de que realmente eu não queria mais. Eu estava com aquela sensação que eu não queria aquela vida. E depois dessa mentoria, né, eu consegui chegar à conclusão de que realmente eu queria e eu tinha que mudar. Porque eu não estava feliz com a vida que eu estava levando. E aqui em Portugal você veio fazer o quê? E aí eu vim para fazer um mestrado aqui em Braga, na Universidade do Minho. Foi Adivinha? em qual área? De família e sucessões. O que é engraçado, porque
A minha vida com direito de família, ela é desde sempre. Então, assim, desde quando eu me formei, desde a época de estágio na Defensoria Pública, eu atuava na área do direito de família. E eu posso dizer que grande parte do que eu tenho, do que eu construí, foi nessa área do direito de família. Família, sucessões e também na área do direito imobiliário. Porque além de eu ter um escritório de advocacia, ainda mantive o escritório no Rio de Janeiro, eu ainda também sou sócia de uma imobiliária em que eu atuo ativamente lá nessa parte de imobiliário. Você faz essa parte de direito imobiliário Aqui também? também. Porque o que eu pensei? Às vezes a gente quer inovar e mudar muito. Aliás, eu passei por vários caminhos, né? A gente vai fazendo aqueles testes de erros e acertos. Então, quando eu cheguei aqui, eu estava naquela negação. Eu não queria fazer nada do que eu fazia no Brasil. E o mestrado Mas, de enfim, família? porque era uma... Era parecido com a Foi sua um área. gancho, foi assim, tá, o que eu vou fazer? Vou fazer algo que eu já sei. Sim. E eu já estudava, naquela ocasião, a parte do direito sucessório, que, aliás, eu amo direito sucessório. Eu acho que eu passei por essa crise aí com direito de família, mas com direito sucessório nunca houve crise. Foi aquele casamento, assim, desde o início. É com ele que você tá até hoje. Perfeito, e é com ele que eu tô casada certinha até hoje. E a parte do direito de família, ela ficou muito desgastada para mim, especialmente depois que eu virei mãe. Porque antigamente eu conseguia fazer a parte do direito de família e não me envolver emocionalmente nos casos. Isso é muito importante, porque E quando de- envolve emocionalmente, Não aquilo tem. se torna muito mais desgastante. Não tem como E vira você um se peso pra envolver. você, porque você tem que resolver. E não você é se sente dizer- sente culpada às vezes, dependendo da situação. Não, e olha a situação. Eu, mãe, sabendo exatamente todos os custos que eu tenho para ter um filho. E aí vem uma pessoa me procurar para defender numa ação de alimentos ou para oferecer alimentos num valor que eu Sabe que aquilo ali não é não condizente. dava nem pro início, né? E a pessoa ainda achando que estava dando muito e Tá que era pagando muito muito. generosa. Enfim, eu continuei fazendo meu trabalho, afinal de contas, a gente tem que fazer o nosso trabalho, não tem jeito, claro, a gente tem que orientar o cliente da melhor maneira possível, dizer e tudo mais, mas ali dentro das possibilidades, eu já fui acusada várias vezes por clientes de estar mancomunada com a outra parte, porque eu sempre fui muito conciliadora. Eu gosto dessa questão de tentar chegar num acordo, porque eu sou do seguinte raciocínio. Se nós que estamos envolvidos no caso não temos a solução para o nosso problema, imagina uma terceira pessoa, que é um juiz que nunca te viu na vida, não conhece sua história de vida, não conhece nada. Como é que essa pessoa vai decidir a sua vida, se você mesma não consegue? Pois é. E é uma tendência, essa tendência conciliadora da advocacia moderna que eu, assim, super compactuo com a sua ideia de ser, porque aquelas duas pessoas ali já não conseguiram conciliar para resolver o problema, procuraram você, e por que não você já resolver aquilo ali sem mandar para aquele terceiro, que seria o juiz, como você falou. Não, e muitas vezes essas pessoas nem tentaram conciliar. Já existe ali uma mágoa, uma coisa tão grande, pesada. E aí, depois que eu tive filho, aquilo ali meio que não passou a mais fazer sentido. Embora eu adoro a teoria. Eu adoro o direito de família, adoro a parte doutrinária. Inclusive, a gente estava aqui conversando antes, né? Que uma das coisas que eu queria era estar do outro lado, ou seja, tá aqui desse lado do livro, ser uma doutrinadora. Por quê? O povo vai, escreve as teses, as teorias, coloca tudo no livro e nós, operadores do direito, que temos que dar o nosso jeito De aplicar. para aplicar. E que, na verdade, não se consegue. Porque muita coisa aqui é uma utopia, né? É um uma pensamento ideia. de tentar chegar num mundo perfeito que na prática não existe. Sim, Então concordo. isso tudo foi me cansando também, sabe? E eu mantive os clientes, não larguei a mão de ninguém, mesmo tendo vindo para cá. Eu conheço outros colegas
que estabeleceram, que não quiseram mais. Eu fiquei ali até o final porque é uma relação ali de muita confiança também, né? Você acaba ficando muito íntimo dos clientes vida porque pessoal, você né? acaba se envolvendo. Então eu falei, gente, eu não tenho coragem de pegar, passar para outra pessoa e a E pessoa o cliente tem que... escolheu você, não é? Exatamente. Então, assim, eu mantive, consegui finalizar. Atualmente, na área de família, eu faço só a parte de consultoria. Tenho o pessoal no meu escritório que faz a parte, caso vire litigiosa, mas eu, Joyce, não quero mais. Não quero. E isso foi uma das coisas que eu disse lá no início, quando eu resolvi migrar. Aproveitei e dei uma limpada na minha vida. Porque tinha coisas que você não conseguia mudar, porque você tá ali naquela rotina de todo dia, e aí o barco vai te levando, e você vai indo, e quando vê, você não tá em lugar nenhum. Então, uma das coisas que eu não queria era essa, e consegui, graças a Deus, dar o destino que eu queria. E mesmo com o mestrado aqui, sendo em família, você limpou isso, pulou dessa área e ficou só em sucessões, que hoje é o que você faz aqui em Portugal, não é? Isso, mas assim, o direito de família, ele tá totalmente interligado Com ao certeza. direito sucessório. Tanto que o projeto da tese que eu apresentei na época do mestrado é a possibilidade de renúncia dos cônjuges à herança legítima no regime da separação de bens. Então, quer dizer, no momento que você faz um pacto antinupcial, já determinando qual é o regime de bens que você vai adotar no seu casamento, ali você já está determinando qual é o regime matrimonial, que é na hipótese de divórcio ou separação, ou seja, Sim. como é que vai ficar a divisão dos bens nessa ruptura, ou você já está determinando, ou melhor, ou não, e você também já está determinando qual é o regime patrimonial, que é na hipótese de falecimento de um dos cônjuges. Isso Então, já ali- evita muito problema, né? E ali, naquele momento, aí as pessoas acham que não tem necessidade de consultar um advogado para casar, né? Eu considero que é uma das decisões mais importantes na vida civil de uma pessoa, é o momento do casamento e como é que aquele casamento vai porque é um ficar ali, contrato. qual é o regime de bens que vai ser adotado. Então, assim, isso tudo é muito importante. O casamento é um contrato, hoje em dia. Exatamente. E para mim a segunda maior decisão, talvez acho que a primeira decisão maior, é ter um filho, que é a maior aventura da vida. Não, gente, ter um filho é uma aventura. Imagina você pensar que vai ter uma pessoa que vai depender de você A vida toda. a vida inteira. Que Ter minha um mãe é que filho diz que ou adotar um filho, Sim. enfim, é uma decisão que é pra vida inteira, né? Minha mãe diz, olha, papel de pai e mãe não acaba nunca. Você pode estar ali, independente, dona do seu nariz, mas eu vou ser sua mãe, você vai ter que me escutar a vida Isso. todinha. Não acaba. Não, e a pessoa dependente de você. Sim, total. Então você tem que ter ali ainda mais essa responsabilidade. E o casamento também é uma decisão assim super importante que é necessário e evita problemas, né? Então realmente tem que consultar um advogado, gente, não tem jeito. Interessante isso. Agora, assim, para quem está aqui nos assistindo, o que seria essa herança recíproca? Porque nós que somos advogados A renúncia entendemos, recíproca, né? Mas, exatamente. de repente, alguém que esteja assistindo não entende Pode muito até bem. ser nome que tenha um caso parecido e não saiba pela confusão do nome. Ser Com um nome certeza, difícil. Com certeza. Então, vou explicar. É uma coisa muito interessante que eu já vim estudando isso lá no Brasil, antes de vir aqui para Portugal. Inclusive, essa lei ela entrou em vigor aqui em Portugal em 2018, mas ela já era discutida anteriormente. E uma das questões que me incomoda muito, né, e que me incomoda até hoje, me incomodava já na época, era que no Brasil não existe nenhuma possibilidade de você ter um casamento e agora, quer dizer, já de um tempo para cá, também uma união Estável, sem que o seu cônjuge ou o seu companheiro fossem também seus herdeiros. E eu acho isso assim, eu sou absolutamente contra essa equiparação
da sucessão do cônjuge do companheiro, porque eu acho que acabou que as pessoas ficaram sem opção no Brasil. Não existe opção de você ter qualquer tipo de união com outra pessoa que aquela pessoa seja herdeiro. Ah, mas que injustiça, por que o cônjuge não vai ser herdeiro? Gente, porque você pode, na verdade, fazer outras formatações. Não necessariamente o seu cônjuge precisa ser seu herdeiro, ele pode ser o seu meeiro, você comprar junto um patrimônio, construir juntos. E essa preocupação vem muito das famílias recompostas. O que são essas famílias recompostas? São pessoas já de segundos, terceiros casamentos, que têm filhos anteriores a esse casamento atual, já constituiu um patrimônio e na hipótese de falecimento de um dos cônjuges, ou lá no Brasil, do companheiro, acaba que o cônjuge vai ser herdeiro e, vamos dizer assim, vai tirar do seu filho. Sim, claro. E depois, se esse teu cônjuge tem um outro filho de um casamento anterior, o que era seu, que você construiu antes de se casar, vai pro teu enteado. Quer dizer, vai sair da sua raiz familiar para ir parar em outra família que não tem nada a ver. E ninguém teria a opção de escolher isso não acontecer. E não existe hipótese hoje no Brasil de você 100%, você consegue minimizar essa situação, mas não existe uma hipótese que você consiga 100% excluir o cônjuge. E aí vem Portugal, já desde 2007, que já estava com as discussões aqui no parlamento, da possibilidade de, no regime da separação de bens, os cônjuges renunciarem à herança um do outro, através de um pacto antinupcial. Interessante. E aí, quando você renuncia à herança do seu cônjuge em favor do filho do seu cônjuge, o patrimônio ele não se mistura. O que você tinha antes continua na sua raiz familiar, dentro ali da sua... pro teu filho, na hipótese, se você não tiver filho, para os teus pais, que muitas vezes, às vezes, é até um patrimônio que você herdou de um dos seus pais. Eu, por exemplo, meu pai já é falecido. Eu herdei um patrimônio dele. E na hipótese de acontecer algo comigo, que o meu pai construiu, eu quero que vá para minha filha. Eu não quero que vá para o meu marido e depois para o filho do meu marido um bem que o meu pai construiu. Olha como é profunda. E depois dessa explicação sobre essa renúncia, parece justo permanecer ali na sua raiz familiar. E é uma hipótese, porque o que eu falo, gente, o que é bom é você planejar. Então, essa questão do Estado interferir demais na autonomia da vontade das pessoas acaba tornando essas relações meio complicadas, né? E fica um com medo de deixar a escova de dente na casa do outro, porque não quer que constitua ali uma união estável. Então, essa questão aqui de Portugal, da possibilidade dos cônjuges renunciarem à herança, eu achei assim sensacional. Então aquilo ali já me fez começar no Brasil a estudar esse assunto. Inclusive, os clientes que me procuravam, né, tem clientes assim, gente. As pessoas também, algumas delas procuram um advogado antes de casar, né? É raro, mas acontece bastante. E aí, antigamente, o que acontece? Vinham os clientes me procurar para orientar ali a forma como é que vai casar, qual regime que vai adotar. Pra se proteger, né? O que eu faço? E antes do cônjuge e o companheiro serem equiparados a herdeiros, eu sempre orientava as pessoas que tinham já uma família anterior, né? Os casamentos de famílias recompostas, como a gente coloca isso. Eu sempre orientava a fazer a união estável, porque pelo novo Código Civil no Brasil, que não é mais novo coisa nenhuma, porque é de 2002 e entrou em vigor em 2003, mas a gente chama de novo Código Civil até hoje, o companheiro, ele não era herdeiro. Depois, por conta de uma decisão do ministro Barroso, é que houve a equiparação, ou seja, não é nem a lei que foi mudada, foi aí uma decisão jurisprudencial
num recurso repetitivo que uniformizou, porque tinham muitos recursos, uniformizaram esse entendimento de que o companheiro seria equiparado ao cônjuge e declararam a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil brasileiro. E aí, nesse momento, você imagina o cliente que foi lá no meu escritório pedindo uma orientação jurídica de como é que ele fazia para casar, se casava, se juntava, como é que fazia, eu orientando. E todos os advogados que atuam nessa área de família. A fazer união estável, pronto, caiu por terra. Cadê a segurança jurídica? Cadê? Mudou tudo, virou tudo de perna pro alto. Por quê? E foram atingidos os casos dali para frente ou foi reconhecido desde... Então, nesse caso, não, então, a lei sucessória, aí a gente entra na parte de sucessões, pra você ver como é que o direito de família está intimamente interligado ao direito sucessório. O direito sucessório, a lei aplicável ao direito sucessório é a lei da ocasião do falecimento da pessoa. Então, se nesse meio tempo em que o STF equiparou o cônjuge ao companheiro e aconteceu naquele momento ou nesse ínterim de alguém, um companheiro ter falecido, a companheira foi herdeira, mesmo ele tendo planejado fazer a união estável para que ela não fosse. Porque a lei que entra em vigor, então olha que situação. Então não respeitou aquela questão da vontade do decujus, né? Que seria a vontade dele. Se ele quisesse deixar alguma coisa para ela, ele teria deixado em testamento. Mas então, aí virou ao contrário, na verdade. Por quê? A lei determinava uma coisa, e se você quisesse fazer o contrário, você fazia um testamento. E aí, o que aconteceu? Veio o Estado, novamente, interferindo nas relações privadas, querendo ditar as regras de como é que as pessoas têm que fazer, vem, interfere, equipara. E aí virou ao contrário. Quem não quer deixar... Quer dizer... Desculpa lá, nem isso, porque ainda que você faça um testamento hoje, você não consegue excluir o cônjuge. Então isso daí, na verdade, lá em 2017, eu falei assim, gente, não é possível. E aí eu comecei a estudar, fazer pesquisa e descobri essa lei aqui de Portugal, que dava essa possibilidade de renúncia. Então, assim, foi ficando interessante estudar a sucessão comparada de lá para cá e daqui para lá. E aí eu comecei a orientar os clientes, e eu faço as minhas escrituras públicas num cartório lá no Rio de Janeiro há muitos anos, até porque eu também trabalho com a parte do direito imobiliário, então eu tô ali o tempo todo. E essa tabeliã, ela é maravilhosa, uma super estudiosa também. Então, na ocasião, eu cheguei a conversar com ela e eu cheguei a orientar diversos clientes e fiz diversas uniões estáveis, designando, porque na união estável, na escritura, você pode determinar qual é o regime de bens. Então, a gente colocava que era o regime da separação de bens e eu colocava essa parte da renúncia. Aí a pessoa vinha e fala, mas doutora, como é que eu vou fazer essa renúncia se no sistema brasileiro não tem essa previsão legal? Aí eu falava assim, olha, a lei sucessória a ser aplicada é a lei da época do falecimento. Vai que daqui a 10, 20, 15, sei lá, 100 anos, né? Ninguém quer morrer, mas a gente fala assim... Na época do seu falecimento, essa lei já não mudou. E vocês não sabem que agora já passou pelo Senado e está na Câmara dos Deputados. A gente tem aí um projeto prestes a ser aprovado de um novo Código Civil brasileiro e que foi incluído essa possibilidade de renúncia. Quer dizer, eu já estudava sobre isso, eu já escrevia sobre isso. Eu tenho provas concretas de escrituras dos clientes com essa cláusula, porque a tabeliã também embarcou e falou, vamos embora, vamos colocar isso. E entrando em vigor agora o novo Código Civil no Brasil, essa cláusula que foi feita na época em que nem existia isso no Brasil vai ser perfeitamente válida. Que bom. Então, quer dizer... Realmente, assim, é por isso que eu disse que eu queria agora estar desse lado, né? Do lado de escrever as teses. Mas agora você tem que escrever sobre isso.
isso? Porque você já foi... Pois é. Foi a pioneira, né? A Já falar sobre fazia. isso. Pois é, já fazia. Já fazia, eu já escrevi alguns artigos, já foi publicado, inclusive, até no próprio site do IBDESC, que eu faço parte do Instituto Brasileiro de Direito Estrangeiro Comparado. Sou a presidente da Comissão de Direito Sucessório, então, assim, eu já venho falando sobre isso, já venho escrevendo sobre isso, mas, assim, é isso que dá, assim... Eu acho que era isso que estava faltando quando eu resolvi migrar e mudar, e era isso que estava faltando, assim, era essa empolgação com relação... E o direito comparado abriu essa visão para mim, porque eu peguei a experiência do direito português e apliquei no direito brasileiro. E você vê quantos anos depois, agora, é que estão falando sobre isso. Mas deve ser E eu ria, eu acompanhei, desculpa, Natasha, porque eu me empolgo. Assim, eu ria porque eu acompanhei toda a discussão no Senado. Toda, ao vivo. Eu entrava lá e fiquei acompanhando. E eu ria, porque eu falava assim, gente, eu já falo isso há muito tempo, mas eu não sou, assim, uma jurista famosa, né? Eu não era, assim, nada. Mas eu falava assim, gente, o que ele tá falando aí? Eu já falo há muito tempo. Exatamente, mas ninguém sabia, né, de nada disso. Mas, de qualquer maneira, isso é muito gratificante, né? Eu acho que... Isso que eu ia dizer, deve Deve ser muito gratificante, é o reconhecimento do seu trabalho. Você, como profissional, você não precisa provar nada para ninguém. Mas é dentro de você, você saber que aquilo que você já pensava, já trabalhava, já aplicava, já acreditava, aquilo está se tornando realidade, né? Isso só vem a fortalecer assim, o seu potencial, o seu poder de mudar as coisas, de acreditar na mudança da Isso, sociedade, na mudança das exatamente. leis. Isso deu realmente, isso dá realmente, assim, um estímulo, né? De você ver que é possível realmente a gente ter ideias. Porque tem gente que só Que na ve- trabalha assim, bitolado naquilo ali que está escrito, não pensa além do que está ali na lei. Isso, exatamente. Então, essa é a tal da renúncia recíproca. E você falou muito sobre a união estável no Brasil, como é que ela foi equiparada depois e como é que funcionava essa renúncia recíproca. E aqui em Portugal, como é que fica? Porque essa renúncia recíproca, essa ideia foi também estudando o direito comparado. Então, nada melhor do que explicar também pra gente, porque tem pessoas que podem ter interesse em saber como que tem funcionado essa união de facto aqui em Portugal. Olha, excelente pergunta, Isabel. Muito boa pergunta mesmo. Agora você tocou na ferida. Só que as pessoas não sabem que isso é uma ferida. Por quê? A gente costuma dizer, nós, né? Nós todas aqui que atuamos até muito nessa área de migração, a gente diz que a pessoa precisa fazer um planejamento. Só que quando a gente fala em planejamento, a gente fala do planejamento imigratório. As pessoas, às vezes, estão muito interessadas no planejamento previdenciário, porque já recolheram o INSS anos lá no Brasil e querem trazer para cá o tempo, mas as pessoas não pensam num planejamento sucessório, num planejamento patrimonial familiar. E aí eu vou falar não de vida, de separação e divórcio, vou falar na hipótese de falecimento. A união estável de brasileiros que vêm para Portugal, aqui em Portugal, a união chama-se união de fato. É um regime semelhante ao do Brasil. Existem diversas diferenças entre a união estável do Brasil e a união de fato aqui em Portugal e em todos os países da Europa, que aqui não existe. Primeiro que não existe você ir num cartório, numa notária e fazer uma escritura declarando, porque o próprio nome já diz, é união de fato, é um fato. Então, fato você não escreve, é um fato. Você só conseguiria uma declaração de que essa união existe formal através de uma ação declaratória de união de fato a ser declarada por um juiz através de uma sentença. Essa seria a forma de você conseguir. E diferentemente do Brasil, a gente acabou de falar aí que os direitos do cônjuge e do companheiro no Brasil foram equiparados, então o cônjuge e o companheiro são herdeiros. Aqui em Portugal é totalmente diferente. O cônjuge é herdeiro
Inclusive, a sucessão do cônjuge aqui em Portugal é diferente da do Brasil, esse é um outro ponto. E o unido de fato, aqui em Portugal, ele não é herdeiro. Ah, mas o que tem a ver? Se eu sou brasileira, fiz uma união estável no Brasil, estou aqui em Portugal, qual o problema? Eu casei lá no Brasil, ou melhor, fiz a escritura de união estável no Brasil, não tem problema nenhum. A questão é, se você estiver em Portugal, a lei aplicável à herança, na hipótese de vocês terem bem, né, do casal ter bens aqui em Portugal e residir, ter a residência habitual aqui em Portugal, a lei aplicável será a lei portuguesa. Porque a regra é a lei aplicável é a lei do último domicílio, da última residência habitual. E esse casal, vamos dizer, né, brasileiro, vindo para cá com uma união estável, se ocorrer alguma coisa com um dos cônjuges, o outro não vai ser herdeiro. Então, vale uma consultoria patrimonial, familiar, também relacionada a esse direito imigratório. Por quê? Porque é importante que você já deixe planejado o que você quer que aconteça. Claro, quando a gente muda de país, tem muita coisa para considerar, por exemplo, além de só onde eu vou morar, minha aposentadoria, como você falou, ou o que é que eu vou fazer, ou a troca de carreira, mas também é importante considerar o que vem depois. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, porque o direito sucessório ele é melhor compreendido quando a gente coloca isso num caso concreto, né? Então, por exemplo, acontecem muitas vezes, eu vejo aí inúmeras famílias que o marido vem primeiro aqui para Portugal para comprar o apartamento, montar toda a casa, fazer tudo direitinho, para somente depois, vamos dizer, vir a mulher e os filhos morar. Eu estou falando na hipótese de comprar, adquirir bens aqui. E aí, esse casal vive em união estável no Brasil. Mas no Brasil, ok, se você comprar um imóvel em nome próprio, entendo uma união estável pelo regime da comunhão parcial de bens, que se você não determinar qual é o regime de bens, cai no regime legal de bens, aquele companheiro já é, por si só, meio, é o dono da metade. É como se o casal tivesse ali comprado juntos. Aí vem o marido para cá, compra o imóvel, faz tudo, só que... E vem a família morar. Acontece uma eventualidade, um deles vem... ou melhor, o marido, vamos supor, vem a falecer, e para surpresa da mulher, ela vai ficar com zero desse apartamento. Mas como assim, gente? Eu tenho união pra gente que é brasileiro, não é escutar isso. Mas como assim, gente? Eu tenho união estável no Brasil, eu sou brasileira. Nós compramos juntos, porque o dinheiro era meu também e tudo mais. Mas quando o marido chegou aqui, ele fez uma escritura só no nome dele. A união de fato, que é a união estável similar, que não é a mesma coisa, similar. Aqui o companheiro não tem direito sucessório e acaba que o imóvel vai 100% para os filhos e a mulher fica sem nada. Não herda nada. Aí qual que é o meu conselho nesses casos? Ou compra-se junto o imóvel, sempre junto, porque aí vai ser metade de cada um, sempre. Aí não precisa ser herdeira, porque já vai ser meira, já vai garantir a parte. Ou tem que fazer um testamento, deixando para o cônjuge a parte disponível, porque aí você garante que o seu companheiro vai herdar de você. E nesse caso do exemplo que eu dei, é o seguinte, eu sempre falo isso nas minhas palestras, porque eu acho que a gente tem que partir do zero. Uma coisa é a jurisdição, ou seja, aonde vai ser processado, qual país que vai ser processada aquela herança. E a outra coisa é a lei aplicável. Então, os bens, eu sempre falo isso, os bens que estão no Brasil, a herança vai ser processada no Brasil e vai ser aplicada a lei brasileira. Os bens, e não vai declarar lá no Brasil, eu pego umas assessorias jurídicas para dar de heranças transnacionais, de pessoas que têm bens nos dois países, os advogados no Brasil não sabem isso. Eles querem declarar
lá no inventário do Brasil que tem bens no exterior. Não é para fazer isso. Não é para fazer isso. Então, os bens que estão no Brasil, eles ficam no Brasil, você faz o inventário no Brasil, partilha no Brasil, lei brasileira. Acabou, encerrou, fechou. Os bens que estão aqui em Portugal, ou em Itália, ou em França, é a mesma regra aqui para a Europa. Vamos fazer a herança, é porque aqui não fala inventário, mas eu vou falar inventário, que é o termo que a gente entende. Né? Então, vamos fazer o inventário aqui em Portugal, dos bens que estão aqui em Portugal. Ok. Aí, nesse momento, definida a jurisdição, ou seja, qual é o país competente para processar e julgar aquela herança, vamos colocar que seja Portugal, aí a gente vai ver qual é a lei aplicável, porque aqui em Portugal, aqui na Europa, pelo regulamento sucessório europeu, existe a possibilidade de você escolher a lei aplicável à sua sucessão e pode ser, inclusive, aplicada aqui em Portugal a lei do Brasil. Olha que interessante. Ou seja, de outro país, de outro ordenamento jurídico. E como é que isso é possível? A regra geral é o que determina a lei aplicável é o último domicílio. Aí eu entro com outro exemplo que eu também tive recente de um cliente. Um português unido com união estável com uma brasileira, moram no Brasil. Isso tem muito. Então, atenção, união estável feita no Brasil e o português mora com a brasileira no Brasil. O português tem bens aqui em Portugal. Qual é a regra geral que se aplica? A lei do último domicílio. Então, o português morava no Brasil. Logo, a essa herança dele aqui de Portugal vai se aplicar a lei brasileira. E aí, nesse caso, a companheira dele lá do Brasil vai ser sim a herdeira aqui. Mas por quê? Porque está aplicando a lei brasileira. Aí, no meu caso, esse português não tinha filhos. E tem uma irmã aqui em Portugal. Então, quando eu fui procurada pela cliente, foi exatamente porque um solicitador aqui de Portugal entrou em contato com a minha cliente no Brasil, que não era minha cliente até então, dizendo exatamente isso. Olha, a senhora vive em união estável, união de fato, e a minha cliente, que é a irmã, né, a cunhada, a irmã do marido, entrou em contato comigo, mas aqui em Portugal o companheiro não é herdeiro, mas ela acha justo que a senhora herde alguma coisa. Então vamos fazer aqui um acordo e tudo mais, porque não é justo a senhora ficar sem nada. Mas assim, essa irmã, ela na verdade estava colocando, e o solicitador que estava assessorando essa irmã, colocando como causa absoluta o fato da companheira não ser herdeira. E aí, quando ela me procurou, ela veio de uma indicação de uma cliente, e quando ela me procurou, eu analisei a situação rapidamente. Na mesma hora, eu falei assim, mas peraí, vocês moravam aonde? No Brasil. Aí eu falei assim, não, a senhora tem direito a 100% da herança do seu marido. Pelo contrário, a sua cunhada não tem direito a nada. Não tem um acordinho, não tem um acordinho de, eu vou te dar aqui um cala-boca e você fica feliz aí no Brasil. Não tem isso. Então você vê, a cliente saiu do 0 ao 100. Foi. Em uma consulta jurídica. Você vê a importância da consulta, não é? Aí eu digo para vocês o seguinte, quanto é que valeu essa consulta para cliente? O patrimônio, vamos dizer, tinha, sei lá, era 300 mil euros. Ela gastou 150 euros e ganhou 300 mil. É. Não foi isso?
Poderia ter ficado, Melhor- poderia ter saído no prejuízo, né? Melhor do que Exatamente. qualquer aplicação financeira, tá vendo, Foi. gente? Olha a importância. Do A importância advogado. do advogado, a importância da consulta jurídica. Olha isso daí, a pessoa aplicou 150, ganhou 300 mil. Isso daí tá melhor do que Bitcoin, tá melhor do que, não é criptomoeda, tá melhor do que qualquer pirâmide que o pessoal Até fica pirâmide, oferecendo meu aí. ó. Não, e essa é a importância do advogado. O advogado, ele vende o conhecimento, não é? As pessoas, às vezes, paga Era para falar só com o uma advogado. informação. Gente. Mas o advogado, com a sua informação, com o seu Uma conhecimento, É. com o seu conhecimento, você transformou a vida dessa pessoa. Isso aí, Foi ótimo, porque aí ela me contratou, eu fiz todos os passos necessários aqui para reconhecer o direito dela. Aí agora o acordo está sendo outro, porque ficou metade dos bens, porque os bens que esse marido, que esse companheiro tinha herdado, o português, eram bens dos pais dele, né? Então já era uma herança que já estava ali em condomínio com a irmã. E aí agora ficou a metade para minha cliente e a metade para a irmã. Aí agora o acordo é outro. O acordo é, vamos vender, vamos dividir o dinheiro por 2, ou saber se a irmã, como a minha cliente mora no Brasil, não tem intenção de vir para cá, se a irmã vai querer comprar parte da minha cliente. Então, assim, agora o papo é outro. Ela saiu daquela situação de coitada, de eu vou te dar aqui um quer e vamos seguir em frente, para a posição de herdeira e dona da metade ali do patrimônio, Que é devida em a posição, sim, em posição de No igualdade. caso, ela ficou. Ficou com a cota parte dele, não é Dele, isso? isso. Ela ficou com a cota para o pessoal entender a matemática. Ela ficou com 100% da cota dele. do marido. Do marido. E ele não era detentor de 100% do patrimônio porque pertencia, era uma questão de herança e pertencia, a irmã Também tinha a irmã. metade. Era dele e da irmã. Mas o que competia a ele, ao português, ela tudo ficou com os 100% Exatamente. dele. Agora, vamos pegar esse mesmo exemplo e vamos trazer aqui para Portugal. Esse mesmo casal, ele português, ela brasileira, ou tanto faz, os dois brasileiros, isso daí também não vai mudar o exemplo, mas vamos trazer para cá. Ele tem bens aqui e eles moraram no Brasil um determinado período, fizeram lá uma união estável. Aliás, eles não casaram por causa de problema de burocracia. Porque ele não conseguiu levar o divórcio para o Brasil, não conseguiu averbalar, e aí lá ele estava ainda constando como casado e não conseguiram casar. Então, eles só não se casaram, mais uma vez, porque não consultaram um advogado, não contrataram uma assessoria jurídica, então não conseguiram se casar no Brasil, porque ele aqui era divorciado, não conseguiu levar o divórcio para lá. Vamos então fazer uma união estável mesmo, que a gente já resolve o problema. Trazendo esse mesmo exemplo aqui para Portugal, esse mesmo casal com uma união estável do Brasil, morando aqui em Portugal, a minha cliente, nesse caso, teria 0 de herança. Por quê? Porque iria se aplicar a lei portuguesa nessa relação, porque o último domicílio deles seria Portugal. Vamos dizer Aí assim. faria sentido o papo da cunhada de você não tem direito a nada. Exatamente. Faria total sentido. Qual é a forma de você contornar uma situação dessa? Testamento. Sendo a cunhada, no caso a irmã, não é herdeira necessária, logo não existe ali uma necessidade de você reservar uma cota que a gente chama de legítima da herança. Então ele, por exemplo, buscando uma assessoria jurídica adequada, poderia se fazer um testamento deixando 100% do patrimônio dele para a companheira, porque não tem filhos. E a irmã, que seria a herdeira colateral, né, que a gente chama de colateral, não é uma herdeira necessária, então ela pode ser excluída tranquilamente da herança sem qualquer problema. Então, olha quantas nuances existem aí nessa questão sucessória e que poucas pessoas falam e poucas pessoas se preocupam, porque ainda existe meio um tabu, né? Ninguém gosta de falar. E as pessoas acham que, por ser brasileiro, vai ser aplicada necessariamente a legislação brasileira. Então, eles não se preocupam, né?
Muita gente que vem para Portugal mal consegue se preocupar com as documentações Sim. necessárias, se regularizar no país, nada disso. Quanto quiçá, mais com essas o outras planejamento questões. sucessório, exatamente. Ninguém imagina assim que ninguém se preocupa com o dia de amanhã, que pode morrer, que pode deixar alguém desamparado. Então, isso aí realmente fica por último na prioridade do imigrante, quando deveria ser uma das primeiras Com certeza. coisas. Sim, mas falando de sucessões do Brasil, de Portugal, me veio aqui uma questão. Um português um brasileiro que adquiriu uma nacionalidade portuguesa, por exemplo, e ele sabe que tem que alterar o estado civil dele e tudo mais. Isso influencia em alguma coisa? Se ele permanecer aqui como solteiro, ele tem uma esposa em outro país, não alterou seu estado civil, como é que fica essa esposa depois? Você pode explicar aqui para nós? Ai, gente, olha, eu vou falar. Esse caso é muito comum acontecer mesmo. Inclusive, nós que trabalhamos também com o processo de nacionalidade, a gente consegue perceber a resistência dos clientes em querer transcrever aqui o casamento. E às vezes a pessoa já separou, já divorciou, já é casado segunda vez, terceira vez. Eu tô fazendo uma agora, que eu fui fazer a nacionalidade da pessoa. E aí, quando eu falei para ela que tinha que transcrever o casamento, a cliente já tá no terceiro casamento. Eu falei, mas a senhora não me falou nada. Então, vamos lá, da importância. Eu até fiz um post essa semana, para quem quiser me seguir, @JoyceLealADV no Instagram. Eu publiquei um post essa semana sobre a importância da transcrição de casamento, que a gente briga com os clientes, né? Aqui em Portugal é obrigatória a transcrição, enfim, a atualização do estado civil. Só que como não existe nenhuma penalidade, nenhuma coima, as pessoas acabam, se eu não vou ser penalizado, para que eu vou fazer isso? Deixa para depois. Só que isso pode vir a te prejudicar no futuro, né? Você pode ser impedido de passar uma nacionalidade portuguesa para um filho, você pode deixar de ter direito a uma herança, e um caso também, outro caso recente que aconteceu comigo agora, é que o marido adquiriu a nacionalidade portuguesa, que é muito comum, não atualizou o estado civil, veio aqui para Portugal, comprou um apartamento no nome dele, como português, solteiro, maravilha, voltou para o Brasil e o casal assim ia vivendo. Vou passar férias em Portugal, passava aqui 2 meses no apartamento, saía, apartamento aqui fechado, daqueles casamentos de 30 anos que você nunca vai imaginar que vai ter um problema. E aí, eles se divorciaram no Brasil e, para surpresa dessa minha cliente, ele não mencionou em momento nenhum esse bem aqui em Portugal. Por quê? Porque ele adquiriu o bem aqui como solteiro, português solteiro. Então, na cabeça dele, enfim, a gente não sabe o que passa, né? Melhor não falar nada nesses casos. Mas para ele o bem era só dele, enfim, ele estava ali passando a esposa, né, dando um golpe ali na esposa. E aí eu fui contratada, que aí essa parte é interessante, que entra a parte da consultoria no direito de família. Você vê, eu não entrei em litígio, eu não entrei na partilha de bens, eu não entrei no processo de divórcio do Brasil, nada disso. Eu fui contratada para quê? Para atualizar o estado civil dele aqui em Portugal. A esposa mandou a certidão de nascimento dela, a certidão de casamento deles, uma procuração. Eu fui lá na conservatória, fiz a transcrição do casamento, levei essa transcrição do casamento na conservatória do registro predial e pronto, atualizamos o estado civil dele em Portugal, atualizamos o estado civil dele no registro predial, peguei esse documento e mandei para ela. Ela juntou no processo de divórcio. Para esse bem entrar também ali tá. Você estava como advogada dela. Eu estava ainda sem entender de que lado você estava. Você estava como advogada dela. Isso, só que aí aquela parte que acaba sendo meio consultoria e meio que uma atuação extra judicial. Sim. Que, como eu falei no início, eu não quero mais atuar o litígio na do parte do família. litígio. Mas olha quanta coisa que a gente tem para fazer. E a cliente, logicamente, né, ficou super feliz, satisfeita, e esse bem aqui de Portugal entrou na conta da divisão do patrimônio no Brasil. Então, fica foi muito importante. A importância da gente fazer a transcrição de casamento, que muitos clientes ficam resistentes.
Sim, e que é muito importante fazer. Mas a gente também já sabe, conhece, que você trabalha muito em tornar esses temas mais próximos das pessoas que precisam. Dá muita palestra, gosta muito de falar, gosta muito de ensinar. Conta pra gente agora sobre esses eventos que você faz, essas palestras, como isso também te aproxima dessas pessoas e também de como é importante deixar que essa informação chegue para tanta gente que precisa delas e que pensava, não, eu vou só imigrar, pronto. Então, é importante que você pense nesse planejamento, como você falou, e esse papel de divulgar, de trazer, de informar, como isso é importante. Olha, e é verdade. Quanto mais eu falo sobre o tema, mais eu aprendo, né? Parece que a gente, na verdade, aprende mais Tá sempre estudando, se falando e todas as vezes que eu falo sobre o assunto, me vem uma ideia, me vem alguma outra coisa que às vezes não me ocorreu. E um dos projetos que eu tinha também era ser palestrante, porque acaba que a gente guarda muito conhecimento pra gente. Na verdade, isso gera até uma insegurança que a gente fala assim, o que eu vou falar todo mundo já sabe. O que eu vou falar aqui não é verdade? A gente acaba tendo um conflito com a gente mesmo, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que tem muita coisa para dizer, a gente acha que o que a gente tem a dizer não é nada demais, porque a gente vive ali no dia a dia. Então, pra gente, aquilo ali já é uma coisa corriqueira. natural. Então, em 2023, eu falei, não, eu tô perdendo muita oportunidade. Eu era convidada para falar, convidada para dar aula, convidada para um monte de coisa. E eu, embora seja muito falante, espontânea às vezes, quando me colocavam assim na frente das pessoas, ou ligava a câmera, eu ficava super nervosa. Então, isso foi um dos desafios também da imigração. Eu quis desenvolver esse lado e tive muitas oportunidades depois que eu decidi realmente colocar a minha voz aí, porque eu acho que é um trabalho também, é uma missão. Eu sinto realmente o direito na minha vida como uma missão. E é muito gratificante a gente saber que a gente atinge as pessoas. E eu tenho realmente dado assim, muitas palestras, inclusive esse ano estaremos juntas no congresso, no dia 28 de abril, da ABA, na Inglaterra. Está aqui reunida hoje, gente, a diretoria da ABA, em Braga, não é verdade? Eu vou falar também sobre sucessões. Em setembro, a gente está também eu estou também convocada para palestrar no European Law Summit, que vai ser realizado aqui em Braga, lá no Hotel Meliá. Nós estaremos lá também. Estaremos juntas de novo, inclusive foi uma questão que eu achei muito interessante do organizador, de estar também nesse mesmo dia lançando um livro com os participantes para a gente escrever nossos projetos artigos jurídicos e fazer parte de um livro. Achei sensacional essa ideia. E assim a gente vai disseminando, a gente vai expandindo e vai colocando aí o nosso conhecimento em prática e ajudando as pessoas a ficarem mais esclarecidas, né, com relação aos direitos. E né? principalmente quando vem de outro país, porque a gente sai de lá e às vezes nem passa pela cabeça tudo isso que você falou. Então, assim... É muita coisa, exatamente. muito detalhe, né? E é muita coisa para pensar. Inclusive, queria dizer, meninas, eu trouxe aqui um livrinho que eu sou coautora, Advogados Brasileiros Advogando na Europa. Foi em novembro, lá na Universidade de Coimbra, o lançamento, num congresso. Foi muito legal também. E aqui eu conto um pouquinho da minha história, da minha trajetória de imigração. E é isso. Eu acho que é o que vale, né? A gente tá sempre em movimento. Eu acho que a bem da verdade O movimento movimenta. Exatamente, exatamente. Então, quem quiser saber mais do livro, pode entrar em contato, né, com a Joyce no Instagram. O Instagram dela vai passar aqui embaixo. Sim. E agora, aproveitando o gancho que você falou da sua história, principalmente com essa mudança de imigrar, você falou lá no começo do episódio que quando você resolveu imigrar, você sabia o que você não queria e agora está encontrando, e está aí no caminho encontrando o que você quer. Então, a pergunta para a gente encerrar esse episódio é a seguinte: já que você teve essa filosofia lá atrás, a Joyce de hoje, o que é que ela deixaria de mensagem para a Joyce de daqui a 10 anos?
Ai, gente, eu até fico emocionada com essa pergunta, sério. Porque sempre que eu passo por alguma questão, Um desafio muito grande que a gente acha que não vai conseguir, eu sempre penso nisso que você falou. Impressionante isso. Eu sempre penso. O que a Joyce de hoje diria para aquela menina insegura lá atrás, recém-formada, que começou e depois, há 7 anos atrás, decidiu imigrar, não é? Coloca tudo na mala e... Eu diria que essa pessoa hoje diria que está muito orgulhosa da menina e da mulher que decidiu Legal. Que teve mudar a coragem. vida, que veio. E eu aconselho a todo mundo mesmo, que não esteja satisfeito hoje com a sua situação. A sua mudança começa hoje. Não adianta você ficar... Eu conheço muita gente que está infeliz, que reclama, que a carreira não está indo bem, a vida, enfim, diversas áreas, mas não faz nada para mudar. Continua no mesmo lugar. Continua. Então, assim, enquanto você fizer as mesmas perguntas, as respostas serão as mesmas. Então, enquanto você não mudar as perguntas, não mudar as suas atitudes, não fazer diferente, você sempre vai ter as mesmas respostas e vai ficar ali estagnada e parada no mesmo lugar. Então, se você, de repente, não é capaz de fazer isso sozinho, eu sou a maior contratadora de serviços. Eu acho. Contrata um coach, uma psicóloga, o que for. Mas não fique parado. mude. E como Faça, diz Flávio haja. José, pois é, toda caminhada começa no primeiro passo. E dando esse primeiro, a gente lá na frente pensa, bom que eu fiz aquilo. Que bom, que orgulho daquela pessoa que teve coragem, né? Exatamente. E aí o que eu vejo hoje é que foi realmente uma escolha muito acertada. Não me arrependo, inclusive dos erros, porque Claro, isso é o importante. nosso crescimento, ele inclui tudo, né? Inclui os acertos e os erros, principalmente, porque eu acho até que a gente aprende mais com os erros do que Sim, com os com certeza. acertos. E faria tudo de novo. E aconselho a fazerem também, mas com planejamento e responsabilidade. Claro, com certeza. É muito importante tirar os planos do papel, né? Não ficar só na vontade de querer mudar e nada acontecer e você continuar sempre com as mesmas atitudes e nunca mudar e se cobrar e querer que as coisas fossem diferentes se você Isso. tá sempre fazendo, sempre repetindo as mesmas coisas que não vão lhe levar em lugar nenhum. É muito Agora, importante. isso exige renúncia. Sim. E as pessoas não querem. E renunciar é difícil. Final de semana. Quantos finais de semana nós aqui não trabalhamos? Quantos finais de semana nós não nós deixamos de estar Com a às família. vezes, nos divertindo na rua, fazendo isso, fazendo aquilo, porque tá ali estudando, construindo, é isso. Então, a vida também é feita de renúncias, o sucesso também é feito de renúncias. E, na verdade, essa renúncia a gente coloca, parece que é um peso, né? Mas não é. Porque São quando a escolhas. gente faz também o que a gente gosta e a gente vê que está tendo um retorno, isso traz uma realização tão grande, que as outras coisas se tornam pequenas diante do nosso sonho. Ah, completamente. Então, eu queria agradecer a sua participação. Obrigada por estar aqui com a gente. Isso, Né? pela sua presença, por dividir tanta coisa bacana conosco e com quem também está assistindo. Isso é muito E bom. eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada, tá? Obrigada também. Foi um prazer conhecer vocês também. E igualmente. eu adoro a nossa amizade. Ah, igualmente. Então, vamos despedir do pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Muito tchau. obrigada por terem Obrigada. assistido. Até a próxima. Até.